A seguir, Imigrantes News. Um oferecimento. Aqui, na Number One. Olá, galera ligada aqui na TV Live da Rádio Flórida. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração, licenciada no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos começando mais um segmento da Immigrant News. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, bom, para mim pessoalmente, como advogada, como imigrante, me deixa muito nervosa. E realmente é sobre a pergunta que todo mundo faz, sobre, ok, eu vou para um advogado ou eu faço o meu caso com um notário ou uma paralegal que não tem um advogado supervisionando o caso. Então, hoje nós vamos falar sobre vários pontos que são cruciais quando chega a hora de você fazer a sua decisão de com quem que eu vou fazer o meu caso. Então, vamos lá. Eu sou advogada, fiz faculdade, tenho a minha licença. E o que isso significa para um cliente, né? Isso significa que eu tenho a responsabilidade, por causa da minha licença, ao meu cliente. Então, se tudo dá certo, a responsabilidade é minha. Se tudo der errado, também tenho responsabilidade. Quando você fala sobre um paralegal ou sobre um notário, e nós temos muito disso aqui no sul da Flórida, nós estamos falando sobre pessoas que talvez fizeram um curso de paralegal que te ensina a navegar um escritório, né, tanto de imigração quanto de outros tipos de escritório legal. Ou você está falando de um notário, que é uma pessoa que tem um certificado e um carimbo, que ele pode autenticar ou notarizar, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, documentos oficiais. Então, eles não necessariamente têm a responsabilidade com o caso de um cliente, né? Várias pessoas falam, mas eu não vou pagar isso tudo para um advogado somente preencher o meu formulário. Não. A realidade é que você não está pagando para um advogado simplesmente preencher o seu formulário. Quando você senta com um advogado na sua primeira consulta, nós temos a autoridade do ramo que nós estamos envolvidos de te dar conselhos, de te dar dicas, de falar com a autoridade sobre o que você pode e não pode fazer legalmente. Eu tenho clientes toda hora que vêm e eles às vezes têm um negócio que eles querem trazer para os Estados Unidos. Ou eles têm cidadania europeia e eles querem vir para os Estados Unidos. Ou eles se casaram com uma pessoa de outro país e eles são americanos e querem também passar os status legais para o seu esposo ou a sua esposa. Então,
com a minha faculdade, com a minha licença, com a minha experiência no ramo de imigração, eu sim tenho a autoridade de poder falar para o meu cliente, isso você pode fazer, isso você não pode, a gente pode entrar por esse caminho, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Por causa da minha licença, que me dá a autoridade para poder dar esse tipo de informação para o meu cliente. Agora, até mesmo de acordo com a lei no estado da Flórida, e que tem a mesma lei ou uma lei similar em vários outros estados nos Estados Unidos, uma pessoa que não tem uma licença para praticar a lei no estado, ela não tem a autoridade de dar conselhos, dicas ou informações sobre qualquer ramo de lei. Não só de imigração, mas também família, contrato, enfim. Quando se trata da lei, somente uma pessoa com a licença tem o direito perante a lei de dar essas informações. Nos últimos meses, também até mesmo no último ano, eu tenho tido vários clientes que me contrataram, porque no início do caso deles, eles tiveram uma pessoa, como um notário ou uma paralegal, preencher os formulários, adicionar, às vezes, documentos básicos que estão sendo pedidos pela imigração, e o caso completamente dar errado. O porquê? A razão disso é que, às vezes, o notário ou a paralegal, eles vêm fazendo aquilo da mesma forma por anos. E, às vezes, não se atentam a várias mudanças que estão havendo no ramo imigratório. Com as leis, a prazos, enfim, várias coisas que, como advogada, essa é a minha obrigação. Eu tenho que saber, toda vez que tem uma mudança, eu tenho que saber se as mudanças que estão acontecendo vão afetar não só clientes futuros, mas até mesmo clientes que eu tenho no momento. Essa é a obrigação do advogado. E nas situações que eu tenho encontrado, por exemplo, coisas básicas como aqui nos Estados Unidos, quando você inicia um processo migratório, a sua documentação tem que ser traduzida. Você não está no seu país de origem. Eles não têm a obrigação de ler os documentos em português ou espanhol, ou seja lá que língua. Quando você está nos Estados Unidos e você começa um processo imigratório aqui, toda a sua documentação tem que ser traduzida. E eu já vi vários casos de pessoas que têm feito o seu caso de imigração com notários ou paralegals, que eles simplesmente enviam um caso com a documentação em português ou em outra língua, para, de uma certa forma, eles acham que vão ganhar mais tempo. Mas que, se essa pessoa é bem informada no que está acontecendo hoje na imigração, é que, se você, quando for fazer a sua aplicação, você não envia a sua documentação traduzida, que é um dos requerimentos, até mesmo na instrução de imigração, eles têm total direito, se eles quiserem, de negar o seu caso pela falta de documentação traduzida no seu caso. E isso é uma coisa simples, mas super importante. Ou também, outro caso é que várias pessoas vão para paralegal ou vão para um notário, e essa pessoa que está preparando o seu caso, ela não assina no final falando que ela que preparou aquela documentação que está sendo submetida à imigração. E quando chega no final, se houver qualquer erro da parte dessa pessoa e não da sua, muitas vezes não tem nada que você possa fazer, porque aquela pessoa não assinou a documentação se responsabilizando pela preparação daquele documento e somente tem a sua assinatura. Então, a responsabilidade cai totalmente em você, mesmo se você nem fala inglês. Eu tive casos de pessoas que a paralegal, a notária, deu a indicação ou deu o conselho da pessoa simplesmente assinar e falar que ela falava inglês, quando na realidade aquela pessoa não falava. E no final das contas, quando o caso acabou não dando certo por uma razão que tinha sim a ver com
a língua que estava o documento e os formulários que essa pessoa tinha que assinar, mais uma vez, não tinha nada para ser feito, porque aquela pessoa assinou a documentação se responsabilizando que ela falava inglês e que ela que preencheu aquela documentação. A diferença do outro lado é que eu, como advogada, ou todos os advogados, até mesmo na nossa área de imigração, quando a gente prepara um caso, todos os formulários, toda a documentação, nós assinamos embaixo como a pessoa que preparou e também a pessoa que tem responsabilidade por aquele pacote que está sendo enviado para o governo federal. E isso é super importante. Outro ponto que também a gente tem que ressaltar é que, às vezes, a lista de documentação que está disponível no site da imigração são coisas básicas, mas que com a experiência no processo de imigração, o advogado sabe que só aquela documentação não vai ser o suficiente. Você vai precisar de muitos mais suplementos para aquilo poder dar certo. E às vezes as pessoas somente enviam o básico do básico do básico, sem ter a noção que, na realidade, quando você tem experiência, o melhor caminho para o seu caso dar certo é enviar outras provas, outras evidências, outras documentações. Então, isso traz para frente essa importância de ter um profissional, ter uma pessoa que realmente entende daquele assunto, para que você possa ter a melhor assessoria possível, especialmente quando você está lidando com o governo federal, quando você está lidando com uma coisa que pode ter efeitos ou muito positivos ou muito negativos na sua entrada e saída dos Estados Unidos. No momento, eu já tive, outros clientes também que, por erro de data, aquela pessoa não soube ler o I-94 que ela tinha recebido da imigração quando entrou no país. E por causa daquele documento e por falta de atenção daquela pessoa que não era um profissional, ela perdeu a data de estender o visto dela, que seria uma coisa simples para uma pessoa que tem a experiência necessária para fazer esses tipos de caso. Então, outros casos que a gente tem até mesmo para quando você está aplicando para o seu green card. Hoje em dia, na imigração, tem um formulário chamado I-944, que é um formulário que é o mais longo possível quando você está fazendo casos para o green card, para a residência permanente nos Estados Unidos, e que, se você é uma pessoa que não tem a experiência, se você for uma pessoa que você não entende o porquê aquele formulário existe, você não vai conseguir direcionar o cliente, coletar toda a informação necessária, toda a documentação necessária para que aquela pessoa tenha êxito no seu caso. Eu sempre costumo falar, se a pessoa que você está contratando não tem a noção da importância daquele processo para você e para a sua família, não vale a pena contratar essa pessoa. Tanto como notários e tanto como advogados. Aqui no estado da Flórida, quando você não tem licença para ser um advogado e você começa a fazer coisas que caem na categoria de você tem que ser um advogado para fazer isso, é ilegal no estado. Mais uma vez, não só aqui, mas em vários outros estados nos Estados Unidos. É um crime você entrar num ramo ou você fazer um trabalho que você precisa de uma licença. Mas vamos separar o que é isso, Você quer uma pessoa que fala inglês para preencher formulário? Se é essa a sua meta, qualquer amigo que falar inglês pode. Agora, se a sua meta é ter um profissional que sabe, que conhece, que tem experiência e pode não só preencher formulário, porque, mais uma vez, imigração não é isso. O foco da imigração não é preencher formulários. Se você quer uma pessoa que pode te direcionar na sua jornada imigratória,
você precisa de um profissional. Você precisa de um advogado de imigração. Porque somente ele vai poder te indicar qual é o melhor caso, qual é a informação que você precisa, quais são as documentações que você precisa. E também uma parte que é super, hiper, mega importante, você precisa de alguém que vá sentar com você, olhar nos seus olhos e te explicar não só as coisas boas, mas também conversar com você sobre todos os riscos que você corre uma vez que você inicia esse tipo de processo. Seja lá qual o processo. Porque imigração, ela é uma lei, eu costumo falar, aleatória. Ela tem a lei, mas você também depende do fator humano. Você depende daquele oficial que vai ler a sua documentação, que vai ler todas as evidências que você enviou, que vai ler todos os seus formulários, e você vai depender da sabedoria dele. Você vai ter que depender se ele sabe muito ou se sabe pouco sobre a lei que existe. Então, o nosso foco é você dar a maior assessoria, você tem que ter toda a documentação. Para quê? Se o seu caso, no começo, é 50% de dar certo, a minha obrigação é cuidar dele, assessorar ele o máximo possível para que essa porcentagem do seu lado aumente, para que você tenha a maior possibilidade para o seu caso dar certo. Então, mais uma vez, é super, hiper importante você consultar com um profissional, uma pessoa que entenda do assunto, para que você possa ser assessorado da melhor maneira, porque no final das contas, é a sua vida, é a sua família e é uma grande mudança. Então, não deixe a sua vida e a vida da sua família na mão de pessoas que não tenham a responsabilidade e o profissionalismo para poder te dar o que você precisa. Então, nós vamos nos ver na próxima. Para vocês terem mais conselhos, dicas, fiquem ligados aqui na Imigrant News e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.